Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Estão animados aí com esse louvor, não é? Duas músicas especiais para o nosso discipulado e também com a oração, pedindo a Deus para que todos estejam entendendo e fazendo questionário para ganharem nota 10 para Jesus. Que tal o número 12? Porque para Jesus é 12. Então vamos lá. Hoje é Amós capítulo 5. O profeta Amós convoca o povo para ouvir sua lamentação sobre a morte iminente de Israel. Uma lamentação era geralmente um poema de tristeza entoado no funeral de um parente, amigo ou líder. No entanto, os profetas também usavam essa forma poética para lamentar a morte de uma cidade, povo ou nação. Embora Israel estivesse no auge da prosperidade, sob o reinado de Jeroboão II, seu julgamento era tão certo que Amós lamentava sua queda como se já tivesse acontecido, para seus ouvintes ouvir essa lamentação, que seria tão chocante quanto ter o próprio obituário no jornal. Amós começa retratando Israel como uma virgem caída, uma nação que se considerava em plena juventude e vigor, mas que fora cortada antes do tempo em uma morte violenta. Ela havia morrido em batalha em sua própria terra e seu corpo jazia abandonado, desertado por Deus. As forças armadas de Israel também haviam sido dizimadas, com apenas 10% dos soldados retornando da guerra. Amós lamenta uma Israel que deixaria de existir. Em seguida, o profeta acusa a injustiça legal que permeava os tribunais de Israel. Os oficiais da corte haviam transformado a justiça em amargura, lançando a retidão por terra. Deus denuncia a corrupção e perversão da justiça, mostrando que comportamento justo e o funcionamento correto dos tribunais eram essenciais para a proteção dos oprimidos e busca do bem. Dos oprimidos e a busca do bem. Amós descreve também um Deus soberano que controla os elementos da natureza e que, portanto, trará justiça contra a injustiça dos homens. Nada poderia resistir à destruição divina, nem as fortalezas mais poderosas ou as cidades mais fortificadas. O profeta faz um apelo ao arrependimento individual, destacando que, apesar do julgamento nacional iminente, os indivíduos ainda poderiam buscar a Deus e viver. No entanto, eles não deveriam buscar a Deus nos santuários condenados, mas sim através da prática do bem e do ódio ao mal. Odiar o mal e praticar o bem. Amós continua sua acusação contra a injustiça legal e a opressão dos pobres, mostrando como os juízes corrompidos, os ricos proprietários de terras, exploravam os mais fracos, manipulando o sistema judicial em seu próprio benefício. Deus conhecia a extensão de suas transgressões e anunciava que eles também seriam despojados de suas riquezas.
Em meio a essa denúncia de perversidade humana, Amós revela o caráter do Deus que controla o universo físico e que certamente reverterá a injustiça dos homens. Ele chama o povo a buscar o bem, odiar o mal e estabelecer a justiça para pois somente os buscadores da justiça serão poupados quando a ira divina varrer a terra de Israel. No entanto, o profeta destaca que Israel não apenas falhou na justiça, mas também foi culpado de hipocrisia religiosa. Embora eles oferecessem sacrifícios e participassem de festas religiosas, Deus odiava e desprezava suas práticas vazias. Ele rejeitava suas ofertas e não se importava com suas assembleias. A adoração ritualista sem uma vida de retidão e justiça não tinha valor aos olhos de Deus. Amós conclui sua mensagem enfatizando a certeza do julgamento iminente. Ele descreve um dia de trevas e escuridão, um dia em que Israel seria levado ao exílio, além de Damasco. O castigo divino seria severo, levando-os para longe da terra prometida, privando da presença de Deus. Nesse estudo do capítulo 5 de Amós, mergulharemos na lamentação do profeta e nas acusações contra a morte iminente de Israel, e injustiça legal e a hipocrisia religiosa. Veremos como essas mensagens atingem tanto o contexto histórico de Israel quanto o nosso próprio tempo. Através dessa análise, seremos desafiados a examinar nossas próprias práticas e atitudes, buscando uma verdadeira adoração e um compromisso com a justiça e a retidão. Que possamos ser sensíveis às palavras de Amós e permitir que elas nos levem a um arrependimento genuíno e uma vida de fidelidade a Deus. Que sejamos um povo que busca a justiça, ama a bondade e anda humildemente com nosso Deus. Nesse estudo, vamos explorar o texto de Amós 5 em busca de insights, desafios e aplicações relevantes para nossas vidas hoje. Que Deus nos guie e nos ilumine enquanto mergulhamos neste capítulo profético e descobrimos sua mensagem poderosa e impactante. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do nosso Deus. Então, nós vemos aqui lamentação sobre morte iminente de Israel, em Amós 5, de 1 a 3. Vemos em Amós 5, de 1 a 3, em Amós 5, de 4 a 6, o chamado ao arrependimento individual. Vemos em Amós 5, versículo 7, a acusação de injustiça legal. Vemos em capítulo 5 de Amós, versículo 8 a 9, a descrição de um Deus soberano. Vemos em Amós 5, de 10 a 13, a continuação da acusação da injustiça legal. Louvado seja Deus. Deus está nos ensinando a voltarmos a Ele e nos arrependermos. Amós 5, de 14 a 15, chamado ao arrependimento individual. Tudo o que precisamos como igreja do Senhor é ver onde Israel errou para não fazermos o mesmo. Amós 5, de 16 a 17, é a descrição do julgamento inevitável. Não tinha como evitar esse julgamento. Amós 5, de 18 a 20, a hipocrisia religiosa e o verdadeiro desejo de Deus.
Amós 5, de 21 a 24, o chamado ao arrependimento individual. Amós 5, de 25 a 27, acusação final de hipocrisia religiosa. Louvado seja Deus. Então podemos refletir aqui em Amós 5 para os nossos dias. Amós, o profeta das ovelhas e cultivador de sicômoros, foi levantado por Deus para trazer uma mensagem de juízo e arrependimento ao povo de Israel. Embora tenha sido proclamado há séculos atrás, suas palavras ecoam em nossos corações ainda hoje. Em Amós 5, vemos que uma série de lamentações e advertência. Amós convoca o povo a ouvir seu lamento sobre a morte deles. O povo de Israel estava desfrutando de prosperidade material, mas seu julgamento era certo. Eles estavam tão iludidos pela sua aparente prosperidade que a lamentação de Amós soava como um obituário pessoal. Mas, meus amados, queridos discípulos, nós devemos refletir sobre essas palavras, como essas palavras se aplicam a nós nos nossos dias atuais. Vivemos em uma época de abundância e prosperidade material, onde somos tentados a confiar em nossa própria força e conquistas. Aquelas casas que a gente não vê, não é? A frente é aquela decoração, aquele muro alto, aquela coisa assim, né? Que ninguém pode saber o que está lá por trás. Pensando que estão protegidos de alguma coisa se Deus não for com eles. Não sabe nem como vai sair no portão, aquela coisa toda para sair pelo portão. Meu Deus, nós sabemos que hoje estamos na mesma situação. Precisamos de arrependimento urgente, porque Jesus está voltando, como está escrito em Atos 1:11. Ele volta para buscar a sua igreja e se encontrar desse jeito. Não vai encontrar porque Ele nos escolheu e Ele vai nos fazer nos humilharmos diante dEle, chegarmos à dimensão que Ele requer, porque Ele não vai de maneira nenhuma deixar o seu povo e por isso Ele tem que disciplinar. Nós vamos chegar no ponto certo, com disciplina ou sem disciplina, vamos chegar. Sem disciplina porque vamos obedecer, mas se não obedecermos vamos ser disciplinados e vamos morar nos céus, porque filho jamais será abandonado por pai e pai jamais abandona filho. Principalmente o Deus eterno, que é o Pai que não tem defeito, santo, santo, santo. Ele jamais vai abandonar seus filhos. Então, venha para a obediência, se não quiser ser disciplinado, porque se não vier, vai ser disciplinado para poder um dia estar lá com ele, naquela cidade que não precisa de luz, porque Jesus é a luz dessa cidade. Então, fiquemos atentos para cada capítulo da Bíblia. Tudo que Deus está falando aqui está apontando Jesus e apontando a situação da igreja, mostrando, comparando. Não tem como a gente pensar que aqui só está escrito para a gente ter a notícia de como era naquele tempo, como foi no tempo que Deus estava com Israel, que os gentios ainda não tinham se convertido, que Jesus ainda não tinha vindo. Não, a gente precisa entender que tudo isso aqui é mostrando o amor incondicional de Deus. Você tem que ter o prazer, nós temos que ter o prazer de ler este livro santo. O meu Deus, na sua infinita bondade, Ele falou para mim, traga de volta o meu livro para o povo que está nas suas mãos e para você, que eu sempre gostei, sempre senti no meu coração que eu não tinha outra coisa para fazer a não ser meditar na palavra de Deus. Se eu tivesse uma insônia, eu passava a noite toda lendo a Bíblia, não tinha insônia certa. Eu repreendia com a palavra de Deus, lendo. Não tem só que repreender
espírito de insônia, sai da minha vida. Não, eu passava a noite lendo a Bíblia, não me queixava para ninguém, eu ficava até feliz dizendo, só assim eu leio a Bíblia. Quando Satanás via que não ia me incomodar a insônia dele, ele levava de volta, porque Deus não me fez para ficar a noite toda acordada. Eu tenho os horários de acordar, que é a madrugada para buscá-lo, mas não a noite toda acordada. Então, isso é arte de Satanás, mas só que até as maldições, as artes dele, quando nós queremos buscar a Deus, transformamos todos os investimentos dele em bênção para a nossa vida. Uma, por exemplo, é a insônia. Eu passei um tempo enorme, a minha fase, estou com 75, na minha fase dos 40 anos, eu passei um tempo enorme por causa da tireoide, que eu não sabia, a essa altura, não sabia o que é que eu tinha no meu corpo, vim saber com 63 anos, mas era tireoide pela metade. E tudo trazia, cada tempo era um sintoma. Eu passei esse período que, mais ou menos um ano, que não dormia de noite. Mas ninguém me viu murmurando, me queixando. Eu simplesmente deixava o povo dormir e ia ler a Bíblia. Lia a Bíblia o tempo todo. Em tudo da minha vida não tinha outro remédio que não fosse a Bíblia. Minha saúde é a Bíblia, minha vida espiritual em relação a estar perto de Deus é a Bíblia. Tudo é a Bíblia. Aí Deus, como viu que eu dei uma recaída, uma recaída, não uma queda, porque eu não havia caído antes disso, eu não tinha, desde que eu aceitei Jesus, que meu foco é a Bíblia. Então, quando eu comecei para o púlpito, para vestir os paetês, ficar desfilando na frente do povo e ir somente estudando na hora que ia fazer uma mensagem, Deus estava de olho em mim e eu fui punida. Teve punição, sim. Mesmo assim, eu estava radical. Não, mas não é bem isso. O senhor sabe que eu conheço a palavra? Eu sei tudo da palavra? Eu preciso ficar estudando Bíblia todo dia? Eu só basta estudar quando eu for fazer a mensagem? Pois se eu conheço. Se eu já li a Bíblia várias vezes, desde meus 17 anos que eu leio Bíblia, de Gênesis Apocalipse. Então, eu estava radical. Eu agora estou numa fase que eu só preciso mandar os outros estudar, mas eu mesmo já sei. E o resultado é que eu fui punida mesmo. Eu não preciso contar os detalhes da punição, mas com certeza eu fui punida, fique sabendo disso. E aí, resultado, que agora que eu sou a vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, pela graça de Deus, aos meus 75 anos, o Senhor imediatamente diz, traga o meu livro de volta para você e traga o meu livro para o povo, porque eu quero que você faça o que eu determinei para a sua vida, amar a minha palavra. Então, ensine as pessoas a amarem a minha palavra. E o Senhor me falou isso e eu estou aqui numa luta desde maio de 2023 para que cada um entenda que o Senhor requer que nós meditamos na palavra de dia e de noite. De dia e de noite, no mínimo, é um capítulo pela manhã no lugar secreto, outro capítulo após o almoço, enquanto descansa o almoço, e mais outro capítulo à noite, com toda a família reunida, fazendo um culto doméstico, baseado no que Deus manda fazer em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Se você ler Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, você vai saber que o Senhor mandou inculcar a palavra. Então, eu estou correta na minha instrução, pela manhã, meio-dia e à tarde. Ninguém pode inculcar uma palavra se não for o dia inteiro pensando, meditando, estudando a palavra. Isso é inculcar. Não é você ler 20 minutos e parar. É inculcar isso. E Deus manda fazer isso na cabeça das crianças. Então, como um pai e uma mãe podem inculcar a palavra na cabeça da criança, se a criança não vê o pai inculcado nela, então você já vai mostrar pela manhã que você é inculcado, está com a palavra inculcada na sua cabeça, porque você já vai buscar o Senhor no lugar secreto, lendo a Bíblia. Aí, ao meio-dia, seus filhos vão ver você lendo a Bíblia. E quando chega à noite, todos juntos lendo a Bíblia. Então, você estará fazendo o que diz Salmo 1, meditando de dia e de noite. E fazendo o que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se apartando das palavras que está nesse livro. Não se apartando dessa palavra. É isso que Deus manda fazer. Então, se o povo de Deus estivesse fazendo assim, não estaria dando trabalho tanto para o profeta Amós, né? Como deu também aos outros profetas.
Espero que a igreja entenda que estamos lendo para que nós não venhamos fazer a mesma coisa que o povo de Deus, chamado Israel, fazia. Então, mais um capítulo de instrução para nós, de despertamento para nós. Amós, capítulo 5. Mais um despertamento. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.